Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Plant Talks, a série que traz entrevistas com os principais líderes do agronegócio. Hoje a gente recebe virtualmente o Rafael Okuda, ele é vice-presidente de agronegócios da SAP no Brasil. Eu agradeço ao Okuda por estar aqui com a gente. Como eu disse, é o primeiro encontro nosso virtual, né, na série. Então, evidentemente, vamos falar um pouquinho também da pandemia do coronavírus, que nos obriga a ter esse distanciamento social. Mas, Okuda, obrigado, então, e eu gostaria de começar essa conversa com uma pergunta que a gente ouve muito quando fala de SAP e agronegócio na mesma frase, né? O que a SAP faz no agronegócio? A SAP é uma das principais empresas produtoras de softwares para gestão empresarial. A gente está acostumado a ver a marca da empresa associada a grandes indústrias, ao setor financeiro, a um ambiente mais urbano, né? O que a SAP faz no agronegócio? Olá, Hugo. Ô, Luiz, bom dia. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Sobre a sua pergunta, em janeiro de 2015, a SAP tomou a decisão de separar bens de consumo entre empresas de alimentos, efetivamente, varejo e agronegócio. Então, aqui no Brasil, nós tomamos a decisão de separar agronegócio de bens de consumo para ter um foco maior. É uma decisão exclusiva do Brasil? Uma decisão exclusiva da SAP Brasil. Tem diversos motivos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A representatividade de agronegócio dentro do PIB brasileiro é uma das coisas que impulsionou. Então, nós tomamos essa decisão em janeiro de 2015 e, desde então, a gente vem focando mais, não só olhando para produto, desenvolvimento, mas o go-to-market também voltado para a empresa de agronegócio, vendo como atender melhor, como nos relacionar melhor com esses clientes. Tá? Apesar de ter tomado essa decisão em janeiro de 15, alguns dos primeiros clientes da SAP no Brasil foram usinas, do setor sucroenergético. Então, a gente tem uma relação muito longa com esse setor. O que vocês tiveram que fazer em torno do agronegócio em relação aos produtos da SAP? Houve uma necessidade de adaptação desses produtos e dos serviços, evidentemente, para o setor, ou as empresas do setor rodam basicamente os mesmos softwares, as mesmas soluções que outras empresas? Essa é uma das dimensões do trabalho que a gente vem efetuando. A gente tem um laboratório em São Leopoldo com mais de 1.000 profissionais e, sim, precisamos adaptar algumas soluções para o agronegócio brasileiro. A forma que o brasileiro trabalha em algumas linhas, em alguns subsegmentos, é muito diferente do resto do mundo. Barter é um bom exemplo disso. A forma que nós comercializamos grãos também. Então, toda essa questão de crédito, o produtor ter crédito, não ter crédito, então tudo isso impacta e acaba refletindo na solução também. Para atender essas especificidades, a gente vem trabalhando em soluções, algumas já desenvolvidas, algumas em desenvolvimento. E algumas dessas soluções foram exportadas, assim, digamos, para outros países em que a SAP trabalha, se não com tanto foco, mas também com empresas de agronegócio. A gente sabe que o agronegócio é muito forte também em países como os Estados Unidos, como a Austrália, como Índia, ou mesmo China, né? Quando a gente fala das soluções que foram desenvolvidas especificamente para o Brasil, pensando em barter, por exemplo, trade slip e gestão de contratos agrícolas, a gente sabe que alguns países já adotam esse tipo de prática, né, de troca de insumos por grãos, toda essa triangulação com o mercado financeiro também. Então, a gente sabe que é aplicável para a Argentina, para a Rússia, e existem alguns casos em andamento. Ótimo. Vocês têm alguns mercados preferenciais aqui para a sua divisão aí de agronegócio dentro da SAP? Vocês olham especificamente para algum tipo de companhia ou dentro do agronegócio, evidentemente? O foco da minha vice-presidência
desde janeiro de 15 até o ano passado, a gente estava focando em grãos, sucro energético, proteína animal e sucos, mais a divisão de defensivos, né, de fertilizantes. Tá? No ano passado, nós tomamos a decisão de atender defensivos e fertilizantes com a indústrias químicas, passando um avião aqui, com o time de indústrias químicas, e agregamos a todas as empresas de alimentos que têm uma relação com o agronegócio também dentro da mesma vice-presidência. Quer dizer, vocês vão do campo ao prato hoje, né? Exato, hoje nós vamos do campo ao prato. Desse momento de pandemia, de distanciamento social, como é que vocês estão encarando essa relação com essa indústria? A indústria o agronegócio, especificamente, ele se comporta diferente de outras indústrias nesse momento, em função de grande parte das atividades está no campo, está em ambientes diferentes, aí, por exemplo, de ambientes de São Paulo, de escritórios, de bancos, né? Sim. Eu acho que tem alguns desafios comuns para todas as indústrias, para todas as pessoas. Então, estamos todos trabalhando de casa, você tem que cuidar do seu filho, tem a questão se você precisa fazer comida, não precisa fazer comida. Então, algumas atividades a mais que todo mundo está agregando. A SAP tem se preocupado bastante com a segurança e com o comportamento, com o emocional das pessoas, né, dos nossos profissionais. A gente tem se preocupado com isso. Quando a gente fala de clientes, nas primeiras 2 semanas a gente passou a fazer contatos mais intensos com todos os clientes para saber o que eles estavam precisando, se existia alguma necessidade adicional. Eu acho que a indústria de alimentos e a indústria de agronegócio tem um desafio adicional, que mesmo com algumas indústrias paradas, com alguns segmentos parados, a gente não pode parar de fornecer alimentos. Todo mundo tem que continuar comendo. Então, esse desafio continua. A gente tem apoiado. Eu acho que os desafios alguns são comuns, outros são específicos de agronegócio e alimentos, mas a verdade é que a gente não pode parar. Então, uma planta, quando a gente fala de proteína animal, por exemplo, uma planta não pode parar. A gente tem que continuar fornecendo carne, frango, peixe, grãos. Então, esse desafio a gente realmente tem ajudado as empresas a atravessar esse período de pandemia. Do ponto de vista de estrutura tecnológica, né? A SAP, quando chega numa empresa, ela causa uma transformação, né? Provoca uma transformação da forma de operar e uma transformação digital, né? Essa estrutura ajuda nesse momento em que você tem muito mais trabalho remoto, cada um trabalhando da sua casa, e continuando a necessidade de ter acesso a dados, né, para fazer a gestão? Sim, claro. A confiabilidade no dado é vital para todas as corporações, mesmo antes desse período já era. Eu acho que, nesse sentido da sua pergunta, o S4HANA, que é a nossa nova plataforma, ela vem a agregar muito, porque você ter os dados confiáveis em tempo real, isso te ajuda a tomar decisões mais rápidas. Você pode atuar com inteligência artificial, com robôs, trazer dados de sensores, blockchain, e eu acho que, nesse sentido, o S4HANA tem agregado muito nesse período que a gente está passando. Você acredita que esse período vai representar aí um impulso para a agricultura digital no Brasil? Essa transformação vai se acelerar? Acredito que sim. A gente tem visto algumas iniciativas nesse sentido, mesmo algumas empresas que estavam segurando um pouco mais esse tipo de iniciativa, o que era natural a princípio, porque o Brasil tem uma capacidade de crescimento muito grande de terra, recurso hídrico, mas depois desse período a gente tem visto vários projetos, a gente tem atuado bastante, tem se intensificado bastante os contatos para a gente falar sobre novas tecnologias,
como trazer dados de sensores, de robôs para dentro do sistema para ajudar em tomada de decisão. Tem se intensificado bastante, viu, Luiz? Qual é o nível hoje, você diria, do agronegócio em termos de digitalização, assim, eventualmente comparando com outras indústrias? Você, por exemplo, hoje trabalha com empresas agrícolas, de fato, né, e com empresas agroindustriais, né? Comparando os dois lados, aí você diria que as empresas agrícolas elas estão distantes das agroindustriais ou é possível dizer que essa distância não é tão grande, do ponto de vista de estrutura tecnológica? Acredito que não, porque o movimento de agricultura de precisão que vem acontecendo há alguns anos já impulsionou esse tipo de trabalho, né, mais na ponta. Essas empresas vêm vendo isso há algum tempo e agora, no fundo, o que é preciso ser uma integração, a gente trazer um dado mais do campo para dentro do ERP e a gente poder agregar esses dados e enxergar essas informações de uma maneira diferente. Não, o Brasil sempre foi expoente em tecnologia, quando a gente fala de uma Embrapa, por exemplo, né, de um IAPAR, tecnologia de campo realmente, nós somos reconhecidos por isso, o Brasil exporta esse tipo de tecnologia e conhecimento. Então, acho que não, o Brasil não perde para nenhum outro país, e eu acho que entre os segmentos também, todos os segmentos têm um viés muito grande de tecnologia. Mesmo em estrutura de TI dentro das empresas, você acha? As empresas agrícolas têm hoje investimentos relevantes em estrutura de tecnologia da informação? Não só na tecnologia agrícola, né, mas na tecnologia computacional. Eu acho assim, é lógico que tem diversos níveis, tá, Luiz? Mas quando a gente pensa, por exemplo, que produtores estão usando drones na ponta, estão usando sensores, e isso é natural hoje. Você vai no campo, você passa bastante por isso e você vê esse tipo de situação. Lógico que corporações precisam de ferramentas diferentes, soluções diferentes, e aí, de novo, níveis diferentes de utilização, tá? Mas a partir do momento que você tem um sensor, você tem um drone no campo, isso te capacita, isso permite que você tenha mais possibilidades, né? Você diria que o desafio aí dessas empresas é justamente integrar essas informações, porque a gente tem visto, quer dizer, as empresas agrícolas vêm muito em busca de soluções e muitas vezes as soluções vêm de empresas pequenas, diferentes, e cada uma usando uma linguagem, uma tecnologia. Então, de fato, integrar esses dados e fazer uma análise deles integrada, parece que seria um desafio aí para esse setor, não? Sim. Quando a gente fala de solução, Luiz, no passado teve um movimento muito grande de software de nicho, de solução de nicho, você tratar o ERP como alguma coisa mais intacta ali e você trabalhar com soluções de nicho na ponta, né? O que a gente tem visto hoje, e eu acho que um bom exemplo do que eu vou dizer é a Citrosuco. Citrosuco hoje é uma empresa, é um dos maiores produtores de suco de laranja do mundo, né? Fica em Matão, interior de São Paulo. É uma empresa que ela trabalha de ponta a ponta, literalmente, né? Então, ela tem mais de metade da produção dela mesma, ela origina um pouco de laranja, mas mais de metade da produção é dela. Então, ela tem toda essa cadeia, todo o transporte dela também, inclusive os próprios navios são dela, e aí exporta para o mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, Ásia, tá? E ela tem... para atender toda essa cadeia, eles tinham várias soluções de nicho. O projeto que a gente está fazendo hoje com eles é um projeto já em andamento, em fase final, para ter tudo em solução SAP. Por quê? Porque ele quer ter uma visão que quando acontecer algum erro, alguma coisa, um forecast de vendas, por exemplo, em alguma outra região fora do Brasil, ele quer ter uma ideia de que componente da máquina dele que pode ter uma propensão maior de falha. E não é a máquina, é o componente da máquina.
e a visão deles e a nossa também é que só dá para fazer isso se você tiver todas as informações dentro da mesma plataforma, tá? Então, esse tipo de situação a gente tem visto mais, de empresas tentando colocar mais coisas dentro do ERP. Mas as cooperativas, quase 100%, é formado por milhares aí de produtores, muitas vezes espalhados por grandes regiões, né? Então, esse relacionamento com os produtores é uma parte importante da rotina e dos negócios deles, né? Como é que a SAP pode contribuir aí com as soluções deles? A gente tem um foco grande em cooperativas. Cooperativas têm uma participação muito grande no agronegócio brasileiro, e o que a gente tem tratado bastante com as cooperativas é tratar o produtor, o cooperado, como um cliente, né? Eu acho que nesse sentido a gente tem um bom exemplo na Cooper Citrus. Eu me impressionei muito. A gente se aproximou bastante da Cooper Citrus nos últimos anos e me impressionei muito com o que eles têm feito com os cooperados, tratar o cooperado literalmente como cliente. O foco da cooperativa é muito voltado para o produtor, e eles têm trabalhado em várias soluções tecnológicas para atender melhor o cooperado, para entender o que o cooperado está pensando e até direcionar os negócios para saber como atender melhor, né? Não é à toa que é uma das cooperativas com maior quantidade de cooperados no Brasil. O cooperado é ao mesmo tempo cliente e sócio da cooperativa, né? Quer dizer, quando a cooperativa tem que apresentar os resultados, ela vai ter que ter aí um sistema de transparência e governança muito sólido, né? Porque está tratando, ao mesmo tempo, o mesmo personagem está em dois momentos diferentes, né, do negócio da cooperativa. Exato. Eu não vejo como tratar de outra forma, né? O cooperado é, de fato, o cliente, também é o dono da empresa, e saber como atender melhor nessa economia da experiência que a gente está vivendo hoje, né? De saber não só atender melhor não só o cliente que vai no supermercado, na gôndola e efetua a compra de um determinado alimento, mas também do cooperado, saber como atendê-lo melhor, como responder mais rápido. Você tocou nesse ponto da economia da experiência. A gente tem ouvido muito a SAP falar desse conceito, economia da experiência. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é esse conceito, e até nos dissesse assim, o que muda nessa ideia de economia da experiência no momento em que a gente está com uma mobilidade mais restrita, um acesso aí a alguns mercados muito mais restrito. Hoje nós temos algumas soluções para ajudar as empresas nesse sentido. Saber o que o cliente... Hoje quem manda é o cliente, né, Luiz? A gente vê toda essa vertente, pensando em alimentos, por exemplo, a gente vê essa vertente de segurança da alimentação, alimentos orgânicos, saber de onde vem um alimento, né? Então, nesse sentido, saber o que o cliente está pensando, o que ele está querendo, qual que é o novo movimento que está acontecendo, é vital para as empresas conseguirem tomar decisões assertivas. Então, hoje nós temos algumas soluções que ajudam as corporações a captar esse sentimento em forma de dashboard, né? Em forma de uma estrutura mais analítica, você tratar esse dado e você saber que decisão tomar na hora correta. Eu vou te pedir para explicar um pouquinho mais. Quer dizer, como é que vocês captam esse sentimento do cliente, no caso, né? Principalmente vocês que trabalham muito com empresas que vivem o B2B, né? Vocês não estão tanto diretamente no foco do consumidor final, mas com outras empresas, né? É simples, tá? Um questionário, você envia esse questionário em qualquer plataforma que você quiser, então no iPhone, no iPad, no próprio notebook, no computador. É super fácil de responder. Até aí não tem nada de novo, muitas empresas fazem isso,
O que muda efetivamente é a forma que a gente trata o dado dentro de casa, que as nossas soluções tratam o dado. Tá? Então, o que você consegue extrair com essas informações é o que efetivamente muda. As indústrias de alimentos que estão agora dentro do seu guarda-chuva aí de responsabilidades, né? Elas já têm que olhar um pouco mais esse desejo do consumidor final, né? A mudança de comportamento, inclusive, do consumidor final. Que, como você disse, hoje tem uma preocupação muito maior em entender a origem do que ele está consumindo, né? Ele não quer só comprar um produto, ele quer saber se ele foi produzido de forma correta, ambientalmente correta, ou, em alguns casos, dentro de padrões aí de bem-estar animal. Hoje vocês conseguem oferecer para essas empresas uma solução que enxergue a cadeia como um todo, dê essa informação de rastreabilidade da cadeia como um todo? Sim, claro, claro. Assim, eu acho que nesse sentido a gente consegue agregar muito, tá? Porque, como eu falei, no passado, soluções de nicho, cada uma atendendo uma coisa, e assim, se as nossas soluções de rastreabilidade que a gente tem, elas... E se a informação dessa rastreabilidade precisa permear toda a cadeia, né? Precisa estar na mão desses profissionais que estão trabalhando na cadeia, você ter todas essas informações dentro da mesma plataforma é um ganho muito grande. E hoje, as nossas soluções de supply chain conseguem atender uma empresa de agronegócio e alimentos de ponta a ponta. O blockchain hoje você diria que é uma das tecnologias aí mais relevantes para o agronegócio, ajudar a fazer essa rastreabilidade? Sim, sim. Nesse sentido, eu acho que nós poderíamos estar fazendo mais coisas, pensando em país, né, pensando no Brasil. Fora do Brasil, a gente vê algumas iniciativas, por exemplo, quando falamos de cooperativas ou de produtores, de reuniões de produtores, soluções para fazer um repositório de dados, de informações daquela determinada região e você saber que seu vizinho teve determinada incidência de uma praga ou está tendo algum problema específico na propriedade dele e como essa informação está sendo dividida entre aqueles produtores da região, você poder ter acesso e você tomar as medidas necessárias como uma precaução, né? E não você agir reativamente depois, que a gente sabe que pode ter um prejuízo. Tá? Então, esse tipo de solução a gente tem visto bastante fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente está trabalhando em alguns projetos, mas ainda é um cenário que a gente precisa evoluir um pouco mais, eu acho. Perfeito. Qual é a tua visão aí para um futuro breve aí, em termos de tecnologia no agronegócio? Como é que você enxerga aí o avanço dessa digitalização e da forma de produção no agronegócio? Eu acho que um pouco do que a gente discutiu, Luiz, sobre dados e informação. A forma que a gente trata os dados, coletar efetivamente esses dados da ponta ou de sensores, de componentes, como você está moendo a cana, por exemplo, como você está colhendo a soja, e você trazer esses dados para você conseguir tomar uma informação de um lado, tomar uma decisão com mais informação, com mais capacidade, eu acho que é a vertente principal do que está acontecendo hoje. A gente sabidamente precisa produzir mais alimentos para os próximos anos, pensando nos próximos anos, a demanda ela é crescente e a tendência é que se a gente não tiver mais tecnologia, não vamos conseguir atender essa demanda. Então, você trabalhar com mais informação para você ter mais performance dentro do mesmo espaço é o que a gente tem visto onde as empresas estão atuando mais nesse momento. Nesses anos aí, focado no agronegócio, você falou em torno de 5 anos, mais ou menos, né, desde que foi criada essa diretoria de agronegócio na SAP.
Vocês perceberam uma mudança de perfil das pessoas que atuam no agronegócio, dos profissionais que estão sendo incorporados pelas empresas, mais gente de outras áreas, de TI, com outras competências? Nesse sentido, eu gosto até de citar o que a gente vê acontecendo nas cooperativas, né? Acho que alguns anos atrás a gente tinha um desafio maior de sucessão, quando a gente fala de produtores, e até os próprios produtores que vêm para dentro como um diretor, como um gerente, como um vice-presidente de uma cooperativa. E o que a gente tem visto são profissionais mais novos, super competentes. A gente tem tido acesso e conversado com bastante gente e ver o que esses filhos, esses netos, esses sobrinhos estão fazendo é realmente super empolgante. É uma satisfação trabalhar e ver esse tipo de situação ocorrendo. Eu queria que você nos falasse aí um pouco dos próximos investimentos aí da SAP nessa área. Se vocês têm aí uma visão de novos produtos, novas soluções focadas aí nesse segmento. A SAP ela é reconhecida por respeitar o investimento dos clientes, né? Então, a gente tem um compromisso de continuar investindo na nossa plataforma S/4HANA, no ERP, trazer cada vez mais processos e soluções para atender o agronegócio brasileiro. A gente está em constante desenvolvimento das soluções que nós já temos de originação de grãos, gestão de contratos agrícolas, gestão da propriedade. Quando a gente fala especificamente de gestão da propriedade, né, a gente tem atuado bastante nessa nova frente, uma solução que a gente trouxe para o Brasil somente há 1 ano e meio e com assim, um impacto muito grande, muito relevante nos clientes que já tem. Então, a gente tem investido bastante nessa nova solução. Tá? A gente tá investindo constantemente. A gente acabou de criar um grupo de trabalho também com clientes para a gente ouvir o feedback e saber que soluções são mais urgentes, tem uma necessidade maior ou a gente precisa colocar no mercado mais rápido. A gente está tendo esse tipo de discussão com os clientes, tá? Para saber como atuar. Okuda, obrigado pela entrevista, pelo teu tempo. Eu imagino que as reuniões virtuais elas estão enchendo a tua agenda, não é fácil, né, administrar esse tempo dentro de casa também. Então, agradeço e desejo boa sorte aí nos sucessos e na retomada da economia. Obrigado. Eu agradeço, Luiz. Sucesso. Um abraço.